Veja, Jesus ele não está rejeitando a penitência, desvalorizando o jejum. Não se trata disso. Mas ele reorganiza o sentido do jejum, da penitência. Por que isso? Porque primeiro vem o amor. Depois vem o sacrifício. E quem ama faz sacrifícios com alegria. Não é assim? Não é verdade isso? Olá, um bom dia, meu caro amigo, amiga, devoto, devota de Santo Antônio. É uma alegria poder estar com você nessa sexta-feira, dia 20 de fevereiro, levando para você, primeiro, a proclamação do Evangelho deste dia, depois, seguido de uma pequena reflexão, com esse propósito de que essa reflexão, a escuta do Evangelho, seja luz, seja um farol que guie o nosso caminho, de modo especial nesse tempo quaresmal. O Evangelho de hoje, desse dia 20 de fevereiro, é Mateus, capítulo 9, versículos de 14 e 15. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. O Evangelho é 2 pequenos versículos, onde que nós temos esse contexto dos discípulos de João perguntarem a Jesus por que eles e os fariseus jejuam e os discípulos que seguem Jesus não jejuam. A gente percebe que tem aqui, vamos chamar assim, uma tensão espiritual muito comum também nos nossos dias. Qual é essa tensão? A tendência que a gente tem de medir a fé pela prática externa, pela disciplina visível, pelo esforço que aparece. E, no entanto, Jesus responde deslocando o centro da discussão. Ele não está aqui falando primeiro de jejum, mas ele fala agora, primeiramente, do noivo. Então, ao afirmar que os convidados de um casamento não podem jejuar enquanto o noivo está com eles, o Senhor, ele, claro, revela algo imenso sobre a sua própria identidade. Ele mesmo se apresenta como o esposo. Ele não usa esse título por acaso, porque desde os profetas, Deus se descreve como o esposo fiel que ama o seu povo com amor apaixonado e perseverante. Então, quando a gente agora olha para uma festa de casamento, ninguém jejua numa festa de casamento, não é verdade? Ninguém veste luto enquanto a alegria dança no meio da sala. Então, a chegada de Cristo inaugura um novo tempo. A religião, ela deixa de ser apenas esforço humano e passa a ser encontro. A fé, ela deixa de ser só uma obrigação e se torna relação. Então, o convite do Evangelho de hoje, nesses 2 pequeninos versículos, mas que tem uma densidade muito grande, é um convite para a gente olhar para a nossa própria vida espiritual. A pergunta é assim como eu falava ontem, quinta-feira, colocava 2 pequenas perguntas para a gente meditar, refletir nesse tempo quaresmal. Talvez a pergunta para nós hoje, na sexta-feira, ela seja essa: será que vivemos a fé como encontro com o esposo? Ou a nossa fé é meio que apenas como um cumprimento de normas?
Eu pergunto isso, faço esse questionamento porque muitas vezes a gente repete gestos religiosos, mas esquecemos de cultivar intimidade. A gente cumpre a obrigação, porém a gente não celebra a presença. A gente trabalha para Deus, mas a gente deixa de estar com Deus. Caímos no ativismo. Então o Evangelho, ele nos convida a compreender que o cristianismo, ele nasce da alegria de saber que Cristo caminha com a gente. E quando a gente participa da Eucaristia, a gente não está ali celebrando um ausente. Na Eucaristia nós encontramos o esposo vivo. Quando a gente reza, a gente não fala para o vazio. A gente dialoga com alguém que nos ama, que nos quer bem. E quando jejuamos, não exibimos então disciplina. A gente expressa desejo de uma união mais profunda. Portanto, é o centro, gente, o centro do Evangelho de hoje, de novo, não está no jejum, mas na relação. O foco não está na comparação, mas na comunhão. Veja, Jesus ele não está rejeitando a penitência, desvalorizando o jejum. Não se trata disso. Mas ele reorganiza o sentido do jejum, da penitência. Por que isso? Porque primeiro vem o amor. Depois vem o sacrifício. E quem ama faz sacrifícios com alegria. Não é assim? Não é verdade isso? E quem apenas cumpre regras, fica carregando pesos. Portanto, caros irmãos e irmãs, nos perguntemos hoje, será que a gente vive a fé como encontro com o esposo ou apenas somos cumpridores de normas? Façamos essa meditação no dia de hoje, nesse nosso itinerário quaresmal. Que Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Até amanhã, sábado. Paz e bem.